Bem-vindo, ouvinte, aos Dados à Portuguesa. O podcast traz o melhor dos seus jogos narrativos diretamente para os teus ouvidos. Eu sou o vosso apresentador / entrevistador de serviço Mitch Ventura e estás a ouvir A Hora do Chá, uma hora de entrevista, de conversa informal com a grande, a única, a eleita a GM Tuga de Sonho 2025, a... Olá, eu sou a Barda Pipa e quero um buraco para me esconder. Bem, Barda Pipa, a seguir de 420 pessoas votarem em ti nesta final, o que é que achas que conquistou o coração a tanta gente e ter colocado na frente? Provavelmente algo a ver com a 400 brincar. Eu geralmente não faço ideia. Eu ando a tentar descortinar o que é que foi desde que soube que ganhei e ainda não percebi. Portanto, se alguém souber a resposta a essa pergunta, estão à vontade para partilhar. E como é que reagiste quando soubeste que tinhas ganho o título de GM Tuga de Sonhos de 2025? Eu tinha acabado de sair do banho e eu comecei aos pulos no meio da minha casa de banho, correndo o risco de cair e partir alguma coisa, mas eu estou viva, estou ok, não parti nada e só comecei aos pulos e a bater as palmas e aos guinhos histéricos como se tivesse 12 anos, que na verdade mentalmente tenho. Tá bem, olha, ainda bem que não aconteceu nada então. O torneio teve 16 nomeados. Algum dos concorrentes ou algum dos nomeados ficaste especialmente nervosa de enfrentar durante os duelos? Honestamente, cada duelo era um novo desafio. Eu fiquei desde logo nervosa quando vi a lista de participantes ou quando vi a lista dos concorrentes. Eu fiquei logo bem, estou nomeada, é bom, é fixe, fico feliz. Há lá muitas pessoas cujo trabalho eu sigo há muito tempo e que eu admiro muito, mas a que me deixou mais nervosa foi mesmo os bardos do Mondego, porque era aquela sensação de eu sinto que eu estou a competir contra os meus amigos, e a certo ponto eu disse mesmo, olhem, se eu for contra vocês, eu saio da competição e vamos todos para uma frente unida e eles nem pensar, não vais fazer isso. E foi assim que começou a Primeira Guerra Civil? Não, a Segunda Guerra Civil. A Primeira Guerra Civil nós não falamos. Ok. Então, e tu fizeste no início uma bucket list de mestres de jogo. Algum deles já conseguiste fazer check, digamos assim, desde então? Não. Desde então a única coisa que eu tenho feito check tem sido as minhas listas de tarefas para a tese. Mas assim, eu ando regularmente a ver eventos em Lisboa e no Porto, que a maior parte dos mestres se encontra, e para ver quando é que eu posso eventualmente deslocar-me lá para jogar. Eu sigo o trabalho da Joana, por exemplo, da Almighty GM há muito, muito tempo, mesmo antes de eu sequer sonhar com os bardos iam ser uma cena, e portanto acho que lá está, estou a seguir regularmente a ver quando é que há uma sessão dela que eu possa ir, mas infelizmente ainda não. Mentira, que eu hoje amanhã tenho uma sessão de Dagger Heart. Portanto, muito fixe. Finalmente. Ok, muito bem. Então, e queres deixar alguma mensagem aos outros nomeados, tendo em conta que venceste e assim? Olhem, eu não sei bem como é que eu cheguei aqui, mas eu só me sinto mesmo, é o que eu estava a dizer, mesmo muito feliz de estar entre vocês. Acho genuinamente, lá está, já segui o trabalho de uns há mais tempo do que outros, mas já conhecia todos, pelo menos a algum nível, e o vosso trabalho genuinamente
Eu nunca pensei, é uma honra estar entre vocês e pronto, e eu devo-vos uma francesinha, não é verdade? Não sei como é que vou financiar isto, mas o combinado foi que quem ganhasse devia uma francesinha a quem derrotasse, então pronto, eu ainda por cima os bardos, que são... Certo. Mas ao fazeres uma grande francesinha para toda a gente, cada um tira um Eu acho que sim, eu acho que vou fazer tipo a Ponte Vasco da Gama, tipo a feijoada Ponte Vasco da Gama, mas vai ser tipo a francesinha da Rol Lisboa, coisa assim. Ok. Olha, e já agora, movendo um bocadinho o segmento, tendo em conta uma mesa de sonho, digamos assim, onde uma mesa ideal de 4 jogadores que tu pudesses escolher vivos ou fictícios, portugueses ou não, pode incluir celebridades, quem que seriam as pessoas que gostavas de assim mestrar? Vale tudo. Vale tudo. Ok. Vale tudo. Uma delas é definitivamente o Matthew Mercer. Eu sinto que se calhar ia ter vários ataques de pânico leading up tipo, nos dias antes da sessão, mas eu admiro muito Critical Role, foram assim, estão a ser mais ícones de D&D, digamos. Eu quando comecei a jogar demorámos muito tempo a conseguir marcar a nossa primeira sessão, como é normal, não é verdade? Tipo, para o nosso carinha nos TTRPGs, e eu para alimentar o vício comecei a ver Critical Role e o Matt Mercer, tipo, Golden Standard mesmo. Bria Iyengar, o meu estilo assemelha-se muito ao dela, o meu estilo de DMing. Então acho que eu gostava de tirar os dois da minha mesa. Eu se não tiver cuidado, isto vai acabar só a ser malta de Critical Role. E tenho 4 jogadores. Eu acho que gostava de ter algum escritor na minha mesa, talvez é a Guazon. Acho que escritores são pessoas interessantes para se ter à mesa. E atores também. E se calhar assim, se vamos para alguém mais, se estamos a puxar nomes internacionais, mentira, não, vou puxar do nome nacional. Gostava de ter a Gabriela Barros na minha mesa amigo. Fica o convite então, se calhar para ela. Gabriela Barros, se estiveres a ouvir, Gabriela Barros, por favor, por favor. Ok, não faz nada. Ok, então era uma mesa de sonho e imagino que talvez um bocadinho caótica, não? Sim, eu gosto das minhas mesas caóticas. Se não houver, se a minha mesa não, geralmente em convenções a minha mesa é sempre a mais barulhenta. Se não for, ou estamos num momento muito tenso, algo de errado está a passar e a mesa não fez clique. Tipo, geralmente é muito barulho, muito caos. Então, e seguindo com isso para o próximo segmento, que é sobre o teu estilo de GM, tendo em conta que gostas de ter as mesas mais caóticas e assim, alguma coisa que tu descreverias o teu estilo de GM, digamos assim? Eu acho que eu gosto muito de um estilo de GM mais focado no humor das situações. Gosto muito de fazer piadas com os meus jogadores e gosto muito de pôr os meus jogadores a rir. Gosto muito de quando os meus jogadores me põem a rir também, quando temos situações completamente espetafúrdias, que só aconteceriam em D&D. E ao mesmo tempo acho que tenho acho que estou gostada desses dois extremos de consigo pôr os meus jogadores a rir e consegue ser o caos e está toda a gente a fazer uma barulha desgraçada e de repente o Rogue está a fazer o pino para convencer o guarda a deixá-lo passar, desde que ele é na verdade a princesa perdida quando não tem nada com a princesa perdida, pronto. E consigo passado meia hora ter os meus jogadores tipo, a segurar a respiração com a revelação que afinal a princesa perdida não estava perdida e afinal era um membro da party e eu era um NPC em que a party confiava. E eu gosto muito de ir a esses dois extremos, de puxar para o cómico e quando é para ser cómico, quando é para ser ação e para ser épico é para ser épico, mas quando é para ser tenso e quando é para deixar os jogadores com o coração a bater é para deixar os jogadores com o coração a bater. Olha, muito fixe, muito fixe. Tens algum ritual para mostrar ou assim? Tipo playlist, uma caneca favorita ou uns dados especiais? Eu tenho uns dados, eu sou muito supersticiosa, eu sou tipo, sou um bocado a Laura Bailey dos guardas nesse sentido, que eu não deixo tocar, há 3 conjuntos de dados que eu não deixo ninguém tocar,
que é o primeiro conjunto de dados que eu comprei, os meus dados cor-de-rosa da sorte e os meus dados da Aquilas, que me foram oferecidos pelo meu namorado e que rolam vários natural 20s que já me safarem em situações bem tensas, e eu não deixo ninguém tocar nesses 10 conjuntos de dados. Tipo, se vocês forem ver a Noite Perpétua dos Guardas do Mondego, a certo ponto, eu acho que se vê mesmo a Cat ir pegar nos meus dados da sorte e eu enxutar a mão, tipo, esses não, leva os outros. Ok. É absolutamente compreensível. Eu consigo compreender isso. Há pessoas que as mãozinhas conseguem dar cabo dos rolls de um dado. Completamente. Eu não deixo tocar, é só a primeira vez. Mas de resto é só a minha mochila. Quem já viveu em convenções sabe que eu apareço sempre com uma mochila às tantas quase maior do que eu, onde eu tenho todos os meus dados e todos os materiais que eu preciso para jogar D&D. E acho que se calhar a mochila e uma caneca, uma travel mug de Dungeons and Dragons são assim as coisas mais comestíveis. E, mentira, estava a esquecer do nome essencial, coroas de flores. Eu raramente jogo sem coroas de flores. Ou sem pessoas do cabelo, opção só. Ok, boa. Isso é muito fixe. Então, e tens algum momento que seja mais épico ou mais desastroso que viveste enquanto mestravas ou uma coisa assim? Ui, eu quando mestrava... Tipo o Natural 20 de uma situação e o Natural 1 de outra. Enquanto mestrava, eu gosto... Ou seja, os meus momentos épicos de mestre, eu não tenho muitos, porque eu gosto mais de deixar os momentos épicos para os jogadores. Então não há assim um momento de mestre que eu diga foi foi mesmo épico e o meu monstro fez isto, não sei o quê. No entanto, há um que é... eu gosto muito de mestrar Ten Candles. Tu estavas lá, logo na primeira só que eu corri Ten Candles. E gosto muito de Ten Candles e dei muito bem com o sistema, eu não estava à espera. E cheguei a correr uma sessão de quebra-dados em que o pessoal estava aí meio na cavaqueira e estava a correr tudo muito bem, eles estavam todos muito felizes e a gozar-me que era um prato. Eu acho que este foi o meu momento de Natural 20 enquanto mestre, porque um dos jogadores teve a infelicidade de falhar em viver o seu momento, ou seja, em arranjar esperança, que é uma dinâmica de Ten Candles que implica que tu encontras esperança quando algo acontecer, mas esse algo também pode dar para o torto. E deu para o torto. O jogador queria encontrar a mãe e ele de facto encontrou a mãe já não estava viva, e a partir desse momento os jogadores, lá está, foi um momento em que eu senti-me bem nessa sessão, porque senti mesmo que foi é o que estava a dizer, estava no extremo do isto é tão divertido, passaram ok, isto é sério, toda esta sessão é sério, esta a DM não está a segurar-se. Sim, flip the switch completamente. Liguei o interruptor, depois vieram-me dizer que parecia que no final quando estava a interpretar uma personagem, que eu me tinha transformado completamente, que eu, fisicamente era a Pipa, mas a minha postura, o meu tom de voz, tudo mais, tinha mudado completamente, que eu parecia que estava possuída ou assim, e eu gosto muito quando os jogadores me dizem isso, e acho que o meu momento, assim, o meu natural one enquanto DM foi um bocadinho também em Ten Candles, e foi numa sessão em que, em Ten Candles os jogadores têm que rolar no mínimo um 6 para ter sucesso na ação, e se não rolarem pelo menos um 6 de uma pilha que começa com 10 dados e vai diminuindo à medida que o jogo progride, acaba a cena, apaga-se uma vela e estamos cada vez mais próximos do final do jogo. E os meus jogadores não lavam um 6 nem por nada. Eles estavam a fazer speedrun daquilo. Eu não conseguia estabelecer uma boa história porque eles estavam sempre a rolar mal, e então começávamos uma cena, terminávamos a cena logo a seguir. Eu não tinha tempo, eu só estava a pensar o que é que eu vou fazer com isto. Eu não consigo estabelecer nada aqui. De repente aparece um cão, o cão já está morto. Depois eles vão à casa dos espelhos, eu não estou na casa dos espelhos porque não há nada na casa dos espelhos, porque eles não rolaram um 6, então não conseguem encontrar lá nada. Eu a tentar ajudá-los e os dados contam a história que querem, né? Mas foi assim o meu maior momento de pânico. Os dados queriam era contar que o quão depressa eles acabavam a história. Juro, os dados, eu acho que os dados sabiam que eu no dia a seguir tinha que me levantar cedo, e disseram, hoje vai estar a gente para a caminha cedo.
Boa. Então, e que tipo de jogadores é que gostas de ter assim na tua mesa? Deem mais luta, que te usem mais para improvisar, ou mais brincalhões, mais sérios, ou assim. Eu gosto de ter todo tipo de jogadores da minha mesa. Eu sei que isto pode parecer a resposta politicamente correta, mas é verdade. Admito que tenho uma preferência por role players e por jogadores que trazem personagens originais, não necessariamente cómicas, mas simplesmente do conceito engraçado. Embora personagens cómicas e joke characters sejam muito interessantes, eu já tive um jogador a trazer a sua personagem Emílio Gasolina, coveiro de profissão. E portanto eu gosto muito de jogadores que têm esses conceitos de personagens originais e jogadores que estão tipo, que alinham em tudo o que eles põem à frente. Se é um momento cómico, eles vão com é uma coisa que eu explico aos meus jogadores, que é façam um yes and, não fiquem, se a personagem é muito séria, tipo, não percam um momento agradável de comédia e de risota só porque levam muito a sério a vossa personagem. Go with the flow, vão com o ritmo da história. E gosto muito desse tipo de jogadores e do tipo de jogadores que está sempre disposto a improvisar e a encarnar a sua personagem assim bem à séria. Ok, gostas da malta que gosta mais do improv e assim. Muito fixe. Sim, é o meu last theater kid. Sim, dá para perceber. E tens alguma house rule sem a qual não consegues viver, digamos assim? Seja ela em D&D ou em Ten Candles ou algo que seja nas tuas mesas obrigatório como rule, como regra? Esta resposta é provavelmente menos divertida do que aquela que eu tenho vindo a dar, mas uma regra foi eu tenho várias regras em sistema. Eu mestro muito em convenções, é parte das nossas funções enquanto bardos, é mesmo divulgar o hobby, e então acabamos por ir bastante a convenções e portanto temos que ter algumas regras porque não conhecemos bem as pessoas. E uma regra de ouro que o André Maia me disse depois da minha primeira vez a mestrar foi numa convenção. Nada intimidante, portanto a regra de ouro que o André Maia me disse é que eu tenho que dizer aos meus jogadores que eu era Deus. É um Deus benevolente, mas era Deus na mesma, porque acho que é muito importante para, especialmente no contexto de conversões, mas no geral para manter a história a fluir, que lembrar que o DM está lá enquanto narrador e está lá para contar uma história engraçada e está lá para se divertir com os jogadores também, mas está lá para resolver potenciais conflitos que surjam quanto a regras ou quanto a outras coisas. E é algo que eu explico sempre aos meus jogadores, que é vocês podem tentar argumentar e podem tentar fazer o vosso ponto, explicar porque é que interpretam essa regra assim, e eu posso até considerar que vocês têm razão em aplicar a regra assim, mas a minha decisão final, qualquer que seja, é para ser respeitada, porque infelizmente há pessoas que tendem a não levar muito a sério DMs que não conhecem, e especialmente quando são mulheres, e portanto a regra é mesmo para evitar que comecem a aproveitar e implicar com decisões que eu faço. Ok, é uma boa regra de ouro. Maioritariamente respeitem a malta com que estão a jogar, seja o DM, os jogadores. Exatamente. Ou como algumas pessoas que eu conheço diriam, don't be a dick. Sim, literalmente a primeira regra que eu digo aos meus jogadores é a regra número 1, não sejam parvos. Portanto, não sejam parvos. Ok, então com isto nós seguimos para o maior segmento que eu tenho, tendo em conta a quantidade de perguntas que foi recebida, que é perguntas do Instagram. Foi feita uma história quando nós anunciámos que a Pipa tinha ganho com 420 votos o título de GM de Sonho de 2025, e com isto recebemos algumas perguntas de seguidores e também de malta que é fã da Pipa e toda a gente no geral do Instagram. Por favor, não sejam falsos fãs que eu começo a tripar aqui. Ok, então nós vamos para a primeira pergunta e ela é muito importante. Waffles ou panquecas? Waffles ou panquecas? Eu acho que depende do contexto. Se for algo simples, waffle, mas se tiver tipo toppings e assim, panquecas, porque a textura do waffle distrai dos toppings. Ou seja, tudo depende do topping. Tudo depende do topping, exatamente. A resposta, como verdadeira de direito que eu sou, é depende.
Aliás, temos já Ok, passar esta secção à frente. A resposta a todas as perguntas é depende. depende. Ok. Então, e como é a sensação da derradeira vitória? Não entendi. Ah, é estranho. É um misto de muita felicidade e reconhecimento do meu esforço. Sentir que eu, infelizmente, não tenho tanta disponibilidade quanto gostava por causa de mestrado, não é? Não vou para o mestrado. Depois entro em conflito com as vossas obrigações da EMI e depois, olha. Mas não tenho tanta disponibilidade para mestrar quanto gostaria. E saber que, apesar disso, o que eu faço deixa um impacto nas pessoas suficiente para elas acharem que eu mereço estar nomeada e mais do que isso, que eu merecia este título, é mesmo extraordinário de pensar, é mesmo muito gratificante. Se causa um bocadinho de síndrome de impostor, também porque eu sinto que agora as pessoas vão estar a esperar recrutamento de qualidade e eu, genuinamente, muito daquilo que eu faço é muita paixão, pouca técnica. Então, e provavelmente esse próprio sentimento que tu tens é uma validação do tratamento que tens dado às pessoas em convenções ou até mesmo só nas mesas de casa e assim, ou até mesmo a ouvirem-te em outras sessões, por isso. Acredito que sim, acredito que seja um reflexo da minha paixão e eu, de facto, lá está, estou genuinamente apaixonada por este hobby e esforço-me muito para dar uma boa experiência aos meus jogadores. É só estranho de pensar que somehow cheguei aqui e de facto, pessoas que me consideram pessoas é estranho. Então, e vamos à próxima, que é: Pipa, como te sentes sabendo que deves 420 francesinhas, um por cada pessoa que votou em ti? Primeiro que tudo, se não foi combinado, o combinado era que as francesinhas enviam para pessoas que fossem derrotadas na competição. Vocês não comecem a adulterar as palavras, que eu estou estudante de mestrado e ainda estou a tentar arranjar um emprego. Eu pago no máximo um fino e mesmo assim o fino já anda muito caro. É um fino para as 420. Um fino. Um fino gigante para as 420. Olha. Então, vamos para a próxima pergunta, que é: vais fazer algum paraphrasing, que está escrito em brasileiro, vais fazer algum workshop em como te dedicares a uma tese e vencer em enquetes ou sondagens do Instagram? Se quiserem, se houver muitos pedidos, se houver muitas famílias aqui a suplicar, Pipa, por favor, explica-nos como escrever uma tese e fazer campanha no Instagram. Pode ser, estou aberta a essa possibilidade. A minha principal dica é namorem com um designer, que depois vai fazer coisas para a campanha do Instagram enquanto vocês estão a se expressar sobre a tese. E agora, a falar mais a sério, não escondam a vossa paixão sobre o hobby, porque eu tenho noção que muita gente dos meus amigos votou porque sabe o quão apaixonado e o quão importante para mim é este hobby. E, portanto, nunca escondam o vosso interesse, porque vai dar fruto. Altamente. E sendo assim, tendo em conta isto, até dava para uma noite PowerPoint nos bares. Uma noite PowerPoint, exatamente. Outra noite PowerPoint a servidor nos bares. Desta vez o meu tópico não vai ser artigos do Código Penal, que são as classes, mas como vencer sondagens do Instagram escrever numa tese. Olha. Aliás, acho que vai ser o tema da minha próxima tese. Vou já começar a trabalhar nisso. Ok, então, e vamos para a próxima, que é: qual é a aventura preferida da Rádio PG? Ou um antigo programa que existia na Rádio Universidade de Coimbra? Eu vou ser muito honesta. Eu ainda tenho que ouvir a Rádio PG. Eles começaram mais ou menos quando eu entrei na Universidade de Coimbra. Ou seja, eu já meio que não apanhei essa altura. Mas eu sei que eles têm programas deles disponíveis. E eu estou há algum tempo já à espera de arranjar tempo para conseguir. Infelizmente a tese não tem deixado. Mas volta da Rádio PG, eu prometo que eu vou ouvir e eu prometo que eu dou uma resposta, ok? Voltem a perguntar daqui a tipo 2 meses. 2 meses. Ok. Então, e qual é o teu segredo para a vitória? O meu segredo para a vitória são os votos do André Maia, também. Nós basicamente dissemos ao André: está quieto. Ele surgiu a brincar e nós: está quieto, não queremos saber se estás a brincar. Ainda somos cancelados.
O meu segredo para a vitória lá está, é aquilo que eu estava a dizer há bocado. Não escondam a vossa paixão pelo hobby, não escondam que são apaixonados e que vocês gostam genuinamente disto, porque as pessoas, mesmo que não percebam, gostam de ver pessoas que estão genuinamente apaixonadas por algo. E acho que é raro nos dias de hoje vermos alguém que tem uma paixão genuína por um hobby. E quando as pessoas vêm, acho que gostam de ver isso e gostam de apoiar. E tenho sentido isso tanto na minha experiência pessoal com os meus amigos, como só no geral com os lugares do mundo, é que sentimos mesmo que as pessoas, quando veem projetos e quando veem paixões e quando veem que algo é genuíno, gostam de apoiar. Então é isso. Ainda bem, é uma comunidade também é unida. Isso Exatamente, é muito bom ter uma comunidade tão unida. Ok, e agora fugindo um bocadinho ao tópico de GMs e assim, quando é que me assinas a fita? Foi uma Adriana que perguntou. Adriana, olha, é assim, eu assino a fita quando vier trazer a fita cá a casa, está bem? Está calor, eu passo mal com o calor, eu sou uma bem ocupada, como podes perceber. Estou a brincar, isto é a minha associada, shout-out Adriana, e eu juro que eu te vou assinar a fita, Adriana, e olha, eu assino a fita quando tu vieres experimentar jogar D&D comigo, tal. Pois, agora. Olha, bom convite, sim senhor. Ok, então qual é que é a tua maior inspiração enquanto GM? A minha maior inspiração enquanto GM, eu vou interpretar isto como a minha maior inspiração para aventuras. Geralmente a minha maior inspiração para aventuras são temas da vida real. Coisas que estão a acontecer ou na minha vida, ou que eu vejo a acontecer na sociedade e que eu penso se calhar era giro fazer um one-shot inspirado nisso. Tenho neste momento 2 one-shots parados a cozinhar, que se passa no que seria o equivalente mágico da Universidade de Coimbra e que eu queria que fosse um one-shot sobre a inacessibilidade crescente no ensino superior com o aumento das rendas, com estas propostas que há de aumentar as propinas e de descongelar as propinas e de ignorar o que está constitucionalmente imposto no ensino superior gratuito. E também tenho outro a cozinhar que será sobre meio para alertar para os perigos de IA generativa e da utilização de obras de artistas para alimentar sistemas de IA sem autorização destes, que é o tema da minha tese e portanto eu pensei já sofreu o suficiente porque não sofrer um bocadinho mais. Já que fizeste o trabalho de pesquisar e fazer a tese e tudo mais. Exatamente, agora vou fazer algo. Exatamente. Parece muito bem, sim. E como é que olhas para as hipóteses de profissionalização do GM em Portugal? Olha, essa é uma pergunta complicada. O meu é Em Portugal, otimista. Sim. E por ser em Portugal. O meu otimista diz: vamos, isto é possível, DMs unidos jamais serão vencidos, vamos criar um sindicato de DMs e vamos fazer 30 por uma linha e vamos. O meu realista diz que não é que seja possível um dia, mas não acredito que tão cedo seja possível, porque primeiro é preciso ainda expandir o hobby em Portugal, expandir a quantidade de pessoas que participam nele regularmente e expandir. Acho que lá está, muita gente que já ouviu falar e quer jogar, nós recebemos dos partes mesmo muitos comentários e mensagens deste género de eu quero jogar, onde é que eu posso jogar, tipo um criador de conteúdos da Jolie que quer jogar a criar conteúdos sobre D&D, recebe sempre muitos comentários, onde é que eu posso jogar D&D, e portanto há muita gente que quer jogar e não sabe onde, então acho que é expandir o hobby e fazer essa ligação com as pessoas que querem jogar e não sabem onde, e depois acho que eventualmente aí sim daria para seria algo que até seria viável, mas não sei não sei se isso não sou eu também a ser otimista e a tentar enganar mesmo, porque efetivamente era uma coisa que eu gostava muito sempre que perguntam o que é que seria, se o dinheiro não fosse problema, o que é que gostarias a fazer, eu respondo que era isto.
Olha, sim. Também um bocadinho nós todos que estamos no meio de criar conteúdo para jogos narrativos, seja o podcast do Dada Portuguesa, seja os Bares do Mondego, seja ele ir a convenções ou fazer convenções sobre o hobby. Acho que todos nós o que queremos com este hobby, obviamente, seria a possibilidade disto ser uma profissão no futuro e ganharmos mais Vamos dinheiro. formar um sindicato. Eu acho que nós já temos o grupo chato formado. É só criar. Agora é só sindicalizar. Sim, acho que falta um bocadinho, se calhar, apostas, digamos assim, até das próprias juntas, câmaras e tudo mais para ajudar, porque a arte em Portugal tem andado a ir cada vez mais abaixo, infelizmente. E o que falta neste momento é, se calhar, um bocadinho de, não quero dizer ajuda porque isso soa mal, digamos assim, mas mais apoio. Sim, por um lado nós temos essa questão de já experienciámos isso um bocadinho certo, e ver que nós vamos em que dizem tipo não há apoio da Câmara, ou que chegamos lá e tipo nós temos, por exemplo, uma série um registro de condições para irmos mestrar, que não é nada especial, é só tipo meter-nos num sítio que não seja nem demasiado quente nem demasiado frio, com o mínimo barulho possível, e por favor deem-nos garrafas de água, tipo só isto. E já aconteceu, chegámos tipo a convenção e dizer tipo não há garrafas de água, mas depois havia tipo para os convidados dessa convenção e pronto. E há assim falta de investimento e de valorização destas iniciativas por parte de juntas, de câmaras, etc e tal. Há muito essa falta de valorização em perceber que é efetivamente uma comunidade na qual se poderia investir. E não é dizer que ela não exista, porque existem também algumas juntas e também algumas câmaras que felizmente sim. olham para o hobby com bons olhos. Como, por exemplo, se eu não me engano, foi a junta que também tinha feito da Feira Popular de Coimbra. Exatamente, que divulgou também. Sim. Há que olhar para isto com bons olhos, mas é preciso caminhar ainda um bocadinho. É preciso que as pessoas levem isto a sério, e é preciso só no geral, tipo, mais do que uma mudança também sobre da comunidade, e como expansão da comunidade. Acho que é preciso deixar uma mudança sobre como vemos a cultura em Portugal, como vemos a cultura pop em Portugal também, e como vemos este tipo de jogos que, às vezes as pessoas dizem, eu não conseguia, isso é demasiado nerd para mim, eu não conseguia, ou isso é para crianças, não conseguia, isso é demasiado infantil. Não é? O que conseguimos fazer é perfeitamente plausível. É vencer o estigma. Sim, é vencer o estigma, tipo, o estigma que há à volta deste tipo de jogos, deste tipo de cultura. Ok, boa. Muito trabalho a fazer. E sim, mas o que tem que sempre fazer é dar o primeiro passo. Exatamente. E felizmente estamos todos a dar. O que falta também para os CTRPGs sejam mais populares em Portugal? Eu acho que é a divulgação de que esta comunidade efetivamente existe, e é isso que acho que é um trabalho em que nós, eu vejo a comunidade já no geral dar passo nesta direção, que é não se fechar sobre ela mesma e não ficar só, temos tipo estes encontros nos dias tal, e só se uma pessoa que pesquisar ativamente, for a grupo Facebook e for dar tipo 30 para uma linha, é que consegue dar conta destes tipo encontros. Mas ser uma coisa tipo, e sinto mesmo que tenham sido dados passos nessa direção, tipo, sinto mesmo que há um esforço maior de divulgar e de tipo, dizer às pessoas, tipo, olha, esta cena é para iniciantes, queres experimentar D&D, tipo, nunca jogaste antes, anda a experimentar, não fiques a ver, não fiques com medo, anda a experimentar, nós ensinamos, e sinto que tem sido dado passos nessa direção. Sinto também que é importante valorizar conteúdo português, investir nas comunidades portuguesas que existem, no conteúdo português que é criado, quer sejam TTRPGs como o Zil, quer sejam podcasts como os Dados à Portuguesa, quer sejam actual plays, quer sejam o que seja. Acho que é preciso tipo, investir, sabendo que mesmo que lá está, a comunidade está a dar os primeiros passos, não vamos ter produções estilo Critical Role, mas temos coisas mesmo muito boas. Temos muitas coisas mesmo muito boas, e é importante também investir
centralizarmos um bocadinho ali dos Uhum. portugueses em inglês e começarmos a consumir também conteúdo de TDRPGs criado em Portugal. Ok, sim, faz sentido também. Mas também tendo em conta que o inglês também está muito enraizado também na nossa linguagem agora, hoje em dia, também percebo o outro lado, que isso seja se calhar mais fácil. E Por exemplo. eu quando digo isto contra mim, falo porque eu devia consumir mais conteúdo português, tenho essa noção. Mas eu acho que vale a pena fazer o esforço. Acho que Muito fixe. fica a dica. Vão ouvir tipo a última, tipo, não sei, a última série dos dados à portuguesa, como é que se chama, Michel? É feito qualquer coisa. Acho que Fake it out, se não me engano. Ok, então e agora vais ficar chateada porque é como olhas para o aparecimento da inteligência artificial na construção de histórias narrativas Epá. para ficções? Vocês não podem falar sobre isso. Mitchell, quanto tempo é que tens? Tipo meia hora? Não. Posso falar sobre isto a perceber? Olhem, eu olho, como olho no geral para o aparecimento de inteligência artificial generativa, que é um bocadinho com um ar um bocadinho suspeito. Eu investiguei muito sobre isto para a minha tese. São 120 páginas, sem contar com os outros trabalhos que eu fiz sobre inteligência artificial. E tudo o que eu vejo aponta para que a inteligência artificial leva a uma crescente desvalorização do trabalho que é feito por pessoas como eu e como tu e como criadores de TTRPGs e de conteúdo e de homebrew. E porque é mais fácil, é mais rápido, é mais barato para uma companhia pedir a um artista, tipo, a uma inteligência artificial para gerar uma imagem do que é um artista humano. É. Ninguém está a dizer que não é, mas perde-se a comunidade, perde-se o trabalho do artista. O artista perde os lucros, são usadas imagens sem consentimento de outros artistas e sinto que perde a essência do que é ser humano e do que é TTRPGs. Nós não fazemos isto porque é uma obrigação, nós fazemos isto porque gostamos. Eu mestro porque eu gosto de mestrar, tipo, o Daniel criou o Asilo porque gosta de criar TTRPGs. Os criadores não o fazem porque gostam. Quem faz character commissions faz porque gosta de desenhar. Quem escreve faz porque gosta de escrever. E sinto que tirar isso é tirar um bocadinho também daquilo que nos faz humanos e daquilo que é a nossa paixão. Eu não quero que a inteligência artificial me substitua enquanto DM, eu quero que a inteligência artificial me substitua tipo a lavar os pratos ou tipo uma coisa assim estúpida. Eu quero ter mais tempo para investir nos meus hobbies e porque passo menos tempo a fazer tarefas tipo aborrecidas do que menos tempo dos meus hobbies, porque alguém decidiu contratar um Dungeon Master de inteligência artificial em vez de me contratar a mim, e então eu tenho menos tempo nos meus hobbies e mais tempo para arrumar o quarto ou para lavar louça ou para tratar de impostos ou o que é que seja. E é isso. Olha, então fica aqui Eu já a ouvir. sujei um bocadinho, desculpem. Não exageraste nada. Mas fica aqui já o aviso. Se tu estiveres a ouvir, tu contratares um GM que não seja um GM verdadeiro e for a inteligência artificial que todos os teus dados rolem um. Sim. Mesma coisa se contratares artistas, se estão a contratar artistas e mandar-lhes fazer generative AI images, pá, shame. Ok. É tão simples como aprender a desenhar, pode ser um bocadinho difícil, pode implicar tipo alguns recursos, mas há muitos tutoriais no YouTube e é um novo hobby que desenvolves. Quer desenhar a tua personagem de D&D, porque senão tentas aprender a desenhar. É ser um processo, vai, mas tipo, desenvolves as tuas capacidades, ganhas um hobby novo, tipo, investes, dá uma coisa nova, aprendes alguma coisa nova, faz também. Sim, exatamente. Ou então até, se gostares de algum estilo de arte que algum artista faça, podes sempre pedir uma comissão. Paguem aos vossos artistas! Eu Acho não que é uma tenho mensagem dinheiro simples. ainda, mas e não estava a falar com uma artista, sim, e não estava a falar com uma amiga minha, como artista da comunidade dos parques, estava a dizer-lhe, tipo, eu juro por Deus que quando tive um trabalho, a primeira vez que eu vou fazer é vir às tuas DMs para vir. Sim, nós até dos dados à portuguesa, todos os nossos descartados e tudo mais, pelo menos até agora, tem sido tudo pelo Carlos e são comissões pagas a ele, porque nós também dos dados temos exatamente a mesma ideia. Se nós queremos impulsionar o hobby, temos que apoiar o hobby
e para apoiar o hobby, obviamente que temos que apoiar também as pessoas que nós gostamos como artistas e tudo mais. E se eu pudesse, uma pessoa ganha no Euromilhões, se calhar, era toda a gente, fazíamos aqui uma convenção gigante. Mas, again, volta acima à questão de profissionalização do GM em Portugal e do hobby em Portugal. Com mais apoios, tudo consegue. Exatamente. Invista na comunidade de TRPGs, eu juro que nós não somos malucos. Alguns de nós somos. Eu sou maluco, mas Bem, mas temos que fingir que somos pessoas normais e bem ajustadas, que é para eles investirem. Depois a gente vai tirando a máscara e eles vão ficar ok. Mas para agora não. Se alguém tiver a ouvir, se algum presidente da junta ou da Câmara ou vereador da Cultura tiver a ouvir, nós somos pessoas normais e bem ajustadas, ok? Quaisquer alucinações com dragões são mera coincidência. Ok, então, e qual é que é um dos teus maiores desafios, ou que encontras, a mestrar no feminino? Já tudo perguntas assim difíceis. É sim, eu literalmente fiz uma palestra sobre isto. Há tantos. E eu acho que o maior é não ser levado a sério. Eu já tive muitas ocasiões. O não ser levado a sério, os jogadores, por não me levarem a sério e sentirem-se desconfortáveis em perguntar coisas parvas que se calhar não perguntariam um GM masculino. Eu já tive na altura na era escura em que eu usava dating apps, quando tudo era frio e havia choro e ranger de dentes. Eu tinha um amigo que jogava de RPGs e muitas vezes recebia mensagens a dizer: mas gostas mesmo de Andy? E eu só tinha assim para impressionar gajos. Eu sim, eu passo horas a escrever sobre a minha personagem completamente ficcional que só mais 2 pessoas conhecem para te impressionar a ti, Leonel. É mesmo isso. E depois é isso, não levarem a sério a nossa paixão pelo hobby e acharem muitas vezes que é só para impressionar ou é só para obter a atenção masculina, e questionarem muitas vezes as minhas decisões, as minhas qualidades enquanto DM, as minhas capacidades de providenciar uma boa sessão, e passarem um bocadinho da linha. Já tive situações um bocadinho infelizes em convenções. Tenho todo um sistema de regras precisamente porque já tive situações infelizes em convenções. Nada como voltar àquela máxima de não sejam parvos. Vá lá. Sim, não sejam parvos. Ok, então e quanto tempo em média é que demoras a preparar uma sessão? Eu acho que não há um tempo médio. Eu acho que são 2 extremos, que é eu não preparo nada e vou para lá tipo flying by the seat of my pants. Uma vez cheguei tipo a uma conversa, como é que foi? Foi tipo na feira do livro em Coimbra que eu cheguei lá, eu nem sabia o que ia mestrar, eu só fui e tipo vou mestrar alguma coisa, eu descubro no caminho. Vou no meu coração me levar, é esse. E é ou isso ou várias páginas de lore para um one shot que eu preparei tipo freneticamente em hiperfoco, tipo na véspera. Por exemplo, o meu primeiro one shot que eu escrevi, Holyhead, que é algo popular, porque é um one shot para iniciantes, e costumo correr muitas vezes em convenções, eu escrevi-o em 24 horas e muito ressacado. Portanto, é 880. Eu preparo muita coisa e sei o nome do tetravô, do periquito, da sobrinha neta da condensa que morreu. Ou eles perguntam-me tipo, qual é o nome deste aventureiro místico que venceu o terrível dragão que assombrava estas terras, e eu fico tipo Fernando. Nada melhor do que perguntarem o nome de personagens à última hora que não estamos preparados. Eu tive que dar um nome a um NPC que nem sequer aparecia no one shot, só era mencionado pelo nome, porque a quantidade de pessoas que me chamavam: mas como é que se chamava o paladino que prendeu não sei o quê? Eu tipo, eu não sei. É o paladino que aprendeu, chamava-se Senhor Ladino. Chamava-se Paladino, não sei. Ok, muito bem. E agora que ganhaste, vais à Disneylandia? Continua a ser perguntas no Instagram. Eu juro por Deus. Quem me dera, gostava mais de ir ver Critical Role a Berlim, que eles anunciaram hoje as datas.
Mas infelizmente não tenho dinheiro, nem para um nem para o outro. Portanto, eu vou criar um GoFundMe para financiar a minha viagem à Disneylandia dos Nerds, que é ver quanto é para lá em Paris. Em Paris não, em Berlim. Dos 420, cada um der €1, pode ser que dê para alguma coisa. Exatamente, já, se calhar já paga os bilhetes de avião. E como está o teu coração agora que és a vencedora? Bastante instável. Se calhar devia ficar de elogios. Olha, muito feliz. Como já tinha dito, eu tive um ano um bocadinho complicado em termos mentais, em termos de conseguir equilibrar o meu hobby com a tese, com a vida familiar e pessoal e tudo mais. E ao final deste ano em que eu me senti mais desconectada da comunidade do que eu gostaria de estar, senti que havia tantas dificuldades de eu poder estar presente e eu poder fazer e mais tarde desenvolver as minhas habilidades. As pessoas, saber que o que eu providencio marcou tantas pessoas que acham que eu sou a sua GM sonho, 420 pessoas acham que eu sou a sua GM sonho, é mesmo gratificante, é comovente mesmo. Eu tenho uma paixão muito grande por este hobby. Este ano foi muito difícil e parece uma recompensa, quase, no final do ano. Complicado. Conseguimos, malta! Ok, então, e vamos para a próxima pergunta, que é: que suborno queres para mestrar um one-shot num baile? Eu não preciso de suborno, eu já tenho um one-shot no baile. No entanto, se me quiserem muito subornar, gosto de café do Starbucks, gosto de dados cor-de-rosa, de coisas cor-de-rosa no geral, gosto de coisas de Critical Role, ando há 500 anos para tentar conseguir aquele vestido de Jester, Critical Role e o card tarot de Critical Role e tudo o que seja relacionado com aquilo. Eu já tenho o pop socket e os dados, mas aceito aquele hoodie laranja que eu nunca consegui no meu tamanho. Ou contribuições para o meu futuro cosplay daquilo que eu juro que um dia vai acontecer. Então. Ouviram aqui primeiro, é só esperar a Pipa conseguir fazer o cosplay. Eu quero um pin, diga. Eu vi mandar-me foto de um pin, depois não conseguiram ir lá comprar tempo suficiente. Mandar-me foto de um pin que havia na Rua Lisboa, que era este tema, aceita subornos. E eu só quero dizer que eu aceito subornos enquanto VM. Ok. Então, e qual é que é Então, e o teu momento preferido in game? O meu momento preferido in game. Epá, eu vou responder enquanto jogadora, não enquanto DM, porque eu gosto muito. Quer dizer, acho que esta resposta dá bola até para os dois. Eu gosto muito de monólogos dramáticos. Eu amo um monólogo dramático. Eu amo uma boa cena dramática em que eu estou ali, tu isto. Não sei o quê, não devias ter feito, aproveitaste da minha bondade. Eu vivo para esses momentos e acho que esses são os meus momentos. Eu tive vários na minha primeira campanha, tive vários momentos intensos. Tenho tido alguns também em campanhas recentes e sal. Quem é que disse isso? E outros projetos. Wiggle. Tipo, eu estou a abordar os franceses agora, vocês não conseguem ver, mas eu estou a abordar os franceses. Em outros projetos que nós temos feito e quando irão ser revelados. E esses momentos são assim bem impactantes. Enquanto DM, acho que o meu momento favorito é em Holyhead, há sempre um monólogo muito dramático e que no final é muito incerto quais é que vão ser. Os jogadores têm que fazer uma escolha. Eu gosto muito de fazer isso, pôr os meus jogadores, de colocar uma escolha difícil à frente dos meus jogadores, para não ser só chegar lá a matar e estar a andar. É tipo, não, vocês têm que pensar sobre isto. Vocês têm que decidir que papel é que vocês personagens se sentem acerca deste assunto, deste problema. E no final da liga há sempre um monólogo que eu costumo fazer e que deixa os meus jogadores depois no final sem saber se eles fizeram a escolha certa ou não. E eu prolongo mesmo aquele momento de agonia em que eles não sabem se fizeram a escolha certa e eu passo de propósito pausas longas e dramáticas e acho que esses são os meus momentos favoritos. Evil, very evil. Sim. Ok, então, e qual é que é o teu sistema favorito? Isso é complicado porque eu tipo limpo a escolher entre os meus filhos. Eu acho que tenho sistemas favoritos. Eu mestro principalmente
três sistemas mais frequentemente, que é Dungeons and Dragons, Perigos e Princesas e Ten Candles. E todos estes são favoritos por questões diferentes. Dungeons and Dragons eu acho que consegue ser muito facilmente adaptável a vários cenários. E é só um clássico. É um clássico, é fantasia. Good Old Sword and Sorcery, eu gosto muito, muito, muito deste género de ambiente e, portanto, gosto muito de Dungeons and Dragons quando apetece mestrar algo mais clássico, mais dragões e elfos e tudo mais. Perigos e Princesas é muito giro para apresentar pessoas só ao conceito de TRPGs no geral e é muito giro com um grupo de jogadores que sabem rir-se deles próprios, porque é preciso saber, especialmente quando são homens. Eu tive muita dificuldade já quem jogasse Perigos e Princesas comigo. Homens não queriam ser princesas no início. E gosto muito deste sistema para a malta que se deixa ir. E para miúdas pequeninas, mestrei uma ação de Perigos e Princesas para miúdas pequeninas. E no final eu perguntei, então o que é que vocês acharam? E elas, a mesa explodiu no foi tão fixe, eu quero ser uma princesa outra vez! Que é muito fixe para esse tipo de ambientes. Eu gosto muito de contos de fadas. E Ten Candles é muito bom com jogadores experientes. Com jogadores assim mais experientes que sabem o que estão a fazer, dá para criar muitos, muito, mesmo inesquecíveis. Tipo o momento do meado naquela ação que nós tivemos, que eu acho que vai ficar gravado por cima nas nossas memórias. Então acho que não consigo escolher um. É mesmo, depende do que eu quero na altura, depende dos jogadores que eu tenho. Ok, depende sempre do grupo, então. Sendo assim. Exatamente. Ok, boa. Então, e agora para a última pergunta de Instagram. Há alegações que o resultado de 420 terá que ver com escolhas profissionais. Quer comentar? Acho que tinha que fazer a melhor voz de comentador com isso. Sim. Eu vou fazer a minha melhor voz de advogada, que é eu não comento tal afirmação até consultar com a minha equipa jurídica, mas eu quero desde já acrescentar que em qualquer momento a minha conduta foi ilícita ou moralmente questionável, e não percebo estas acusações, não percebo a origem destas acusações, confundo, barafundo, e estou chocada e ultrajada. E com isto foi a nossa última pergunta, pelo menos do Instagram. E nós agora vamos para um segmento que é mais sobre a tua jornada e também sonhos e teus e o futuro, digamos assim. E como é que tu começaste no mundo de RPGs? O que é que te iniciou? Olha, eu comecei no mundo de RPGs, ouvi falar pela primeira vez, eu gostava de uma relação e o meu parceiro jogava de RPGs, disse que me ia mostrar como é que se jogava, nunca aconteceu, e depois voltei passado, a relação acabou, passado algum tempo voltei a entrar em contato com uns amigos meus há alguns anos que também jogavam, mas eram de Lisboa e disseram que me iam ter na campanha deles e nunca o chegaram a fazer. Tipo, eles reuniam-se em Lisboa presencialmente, eu era a única que em Coimbra estava online, então muitas vezes eles esqueciam-se só que eu existia. Então isto foi durante muito tempo uma jornada muito, muito frustrante, porque eu queria muito jogar Dungeons and Dragons e eu não conseguia. E cada vez que eu li que eu estava a ler o Player's Handbook, estava tudo bem até a parte da Character Creation. Depois era tipo, eu não percebo nada disto. Eles estão a falar como se eu percebesse, eu não percebo. Até ao ponto em que tínhamos um grupo de amigas da faculdade, e uma amiga minha disse, isto para aí em 2021, quem quer jogar Dungeons and Dragons? Eu respondi, eu, por favor, eu. E pronto, e foi uma campanha que ainda durou bastante tempo, e a partir daí foi quando eu comecei. Depois em 2023 a Lau, dos bares da Bar da Lau, disse que estava à procura, que conhecia um senhor chamado André Maia, que estava à procura de mestres de jogo para mestrar numa correção, e eu, que nunca tinha mestrado antes, disse, ok, eu vou. E foi assim que conheci o Maia, e depois as pessoas foram se juntando, e depois nós de repente decidimos, se nós fôssemos aos bares do Mondego, e o Maia criou uma conta no Instagram, divirtam-se, e agora temos mais de 9 seguidores no Instagram e estamos um bocadinho em pânico. Ninguém estava Ou seja, de certa forma foste comatar aquilo que tu sentiste que havia necessidade também no próprio hobby.
Exatamente, Que é foi isso? mesmo um bocadinho por isso. Os partos nasceram mesmo por essa necessidade de sentir que não havia algo fixo, especialmente na zona, no geral, no país, mas especialmente na zona centro, sentir a falta de algo que as pessoas dissessem, ok, aqueles ali podem ensinar-nos a jogar, ou podem pelo menos ser uma referência de comunidade, e podem indicar onde é que nós conseguimos jogar. Sentíamos essa falta, e depois sentíamos também especificamente, lá está, a falta de um espaço onde fosse verdadeiramente seguro para toda a gente vir experimentar Airbnb, porque também houve, mesmo antes de eu mestrar, ocasiões em que eu me senti meio que posta de lado, em que eu entrava numa loja de TTRPGs e tipo, todas as cabeças se viravam para mim, no género, uma mulher na minha loja de TTRPGs. E foi um bocadinho essa necessidade de colmatar a comunidade e criar um espaço que fosse verdadeiramente aberto a todos. Olha, ainda bem então que isso também se proporcionou e que vocês criaram uma conta de Instagram para depois criar o resto dos bares do Mondego. E também, hoje em dia, ainda há também o RPG Portugal, o Discord, onde muita gente também ainda se junta para poder conversar à procura de sítios e lugares. Por isso, nada como também, se quem tiver a ouvir, Nada que me irem à curiosamente, vão à procura. Ou então perguntem sempre a alguém do hobby. Sim. Geralmente Há todos tanta nós gente- conhecemos. Há gente por aí, sim, há tanta gente por aí que está tão feliz em tipo, explicar à malta nova como é que se joga e trazer malta nova para o hobby. Tipo, não se acanhem, não fiquem só por ver e ficar à distância. Venham e apareçam e prometemos que nós não mordemos os nossos monstros, sim, mas não estão. Eu por acaso lembro-me de um meme que era de uma altura em que estive na faculdade, que era do Suricata a levantar-se quando se falava de um certo tópico. Eu acho que isso também acontece hoje em dia. Se nós falarmos de D&D, jogos narrativos, em algum estabelecimento ou alguma coisa, de repente há sempre uma pessoa que faz de Suricata, género. Ui. Sim. Percebe que já me aconteceu eu estar na FNAC a olhar para os jogos de tabuleiro e ao meu lado está um grupo de amigos a discutir qual tipo de livro é que vai levar, que vai levar o starter set, vai só levar. E eu olhei para lá e disse, olhem, eu sou mestre de D&D, este aqui é muito bom. Tal como já houve uma vez em que eu e a Cat estávamos a almoçar num restaurante e estamos a falar de TTRPGs e está um rapaz tipo perto de nós que está a olhar muito na nossa direção e eu até comentei com a Cat, tipo, aquele rapaz está a ouvir a nossa conversa dos TTRPGs e a certo ponto e eu começo a falar mais alto de TTRPGs, que é para perceber se ele estava a ouvir, e a certo ponto ele só saca de um conjunto de dados e começa a abanar o conjunto de dados, vem-se jogar ao pé de nós, almoçamos os três juntos, ele depois veio jogar na minha mesa. Nada como ter um conjunto de dados. Juro, eu na verdade ele é só um conjunto de dados a mão e tipo, tu abanas o conjunto de dados, é tipo como quando abanas tipo os saquinhos com os guloseimas para os gatos e para os cães, eles vêm correr, é mais ou menos isso. Como raptar um nerd one-on-one. Ei puto, eu tenho conjunto de dados na minha carrinha. Ok. E houve algum GM que tenha-te inspirado ou te ajudou a crescer nesta área? Olha, eu já cheguei aos dois, mas abri a Andor com alguém com quem eu vi e foi alguém que eu justamente identifiquei muito, porque foi lá está, é um estilo mais relaxado. Eu só me lembro dela tipo uma vez a rolar o Natural 20 e a tirar o lado para o outro lado da sala e eu fiquei tipo, a tirar o lado para o outro lado da sala e eu fiquei tipo, you're me, we're the same. Então sinto que ela inspirou muito esse estilo relaxado, económico e caótico de DMing. E depois, assim, não podia deixar de referir o Maia. O Maia foi alguém que acreditou muito em mim e que acreditou muito em todos nós, no projeto dos Bardos. Mas ele acreditou muito em mim na altura e que eu não acreditava, porque era a minha primeira vez a fazer DM e eu chorava pela e pânico, que aconteceu-me isto? Ele, meu anjo, não há problema, quando te acontecer isto, tudo o que tens de fazer é isto. E até hoje ele continua a ser alguém que é justo que eu aprecio muito
Isto não sou eu chamar de velho, ok? Se eu chamo velho ao Maia, eu chamo diretamente na cara mesmo. Mas a experiência dele é mesmo muito valiosa e os conselhos dele são muito valiosos. Sim, o Maia é um fofo, tive também a oportunidade de jogar com ele até recentemente. Na minha opinião, o Maia é como o GM, também está num dos top GMs com o qual já me mestraram e que tive a oportunidade de jogar. Infelizmente é pouco, Cruel, Dom! estava de jogar mais. Cruel! Sim, Cruel! cruel. Mas acho que também O tem Maia- a sua piada assim. Sim. O Maia não. He does not pull punches. Ele Quando é para ir à porrada, que ir para a porrada. Ok, então e como GM, sentes que ainda existe alguma coisa que tens que explorar para melhorar ou algo que sentes que pode estar-te a puxar um bocadinho mais para trás no teu potencial, talvez? Olha, eu acho que definitivamente o facto de sempre ter sido tão complicado prejudicou no geral o potencial de me desenvolver enquanto DM. Estou na mesma bastante satisfeita com o curso, mas quero fazê-lo mais regularmente. Nunca mestrei uma campanha a longo prazo, nunca consegui ter essa oportunidade. Vou começar a mestrar-me em breve, como tu bem sabes. E portanto quero muito ter essa experiência para perceber também, para ser capaz de desenvolver os meus skills mais regularmente. E depois eu quero começar também a investir mais em qualidade de jogo. Vejo muitos DMs com minis. Eu uso muito mais Theater of the Mind do que minis, mas sinto que quero explorar essa possibilidade, quero explorar ter mais imersividade na minha mesa com música, com decorações, com coisas assim. Quero puxar o lado da imersividade. Mas para isso preciso ter dinheiro para fazer esse investimento e quero puxar pelo lado de conseguir mestrar mais regularmente e criar campanhas e passar para o nível de exigência que é uma campanha a longo prazo. Ok. Há-te chateado mal por mal o Traveling Game Master, o Rov. Ele costuma fazer grandes cenários, ou até mesmo o Daniel Santana. Ele também tem a sua mesa de luminosa, que é altamente para prestar música e assim. Eu lembro da primeira vez que vi o Rov chegar a uma convenção com literalmente uma mala de viagem cheia de minis e de cenário, e eu fiquei tipo, eu engoli isso, eu fiquei tipo, ok, porque eu não conhecia, eu mal conhecia o Rov na altura. Eu tinha assinado tipo ao nosso chat do grupo tipo há uns dias, tipo, poucos dias antes de nós começarmos os bardos. Eu nunca tinha estado com ele na vida e eu fiquei tipo, ok, este tipo tem não sei quantos mil seguidores do Instagram e agora aparece-me aqui com uma mala de viagem com cenário. E eu já leio de muito, portanto, shout out Rob. É muito fixe os cenários que ele faz. Então, agora falando um bocadinho sobre o futuro, tens alguma ambição ligada ao hobby? Tipo, alguma coisa que vais fazer no futuro, por exemplo, como streams, eventos? Eu quero ou criar um sistema? Eu quero muito fazer parte do Night Soul Play cumprir, tipo, long prazo. Tipo, vários. Tipo, comprei, tipo, Critical Role, mas tipo, meu sonho, tipo, shoot for the stars. Não necessariamente enquanto DM, mas mais até enquanto jogadora. Mas isso é muito shoot for the stars. Gostava um dia de criar um TTRPG também. Quem sabe um on-page TTRPG. Já brinquei com a ideia de criar um TTRPG sobre 3 kobolds numa gabardina, até que me perceber que já existem vários. Fica tipo, ok, vai ter que ser outra ideia. Gostava muito e acho que é isso, e gostava de um dia eventualmente conseguir mestrar, mas isso é mais uma ambição a nível pessoal por causa do quão difícil foi a mestrar com regularidade este ano. Gostava muito de conseguir mestrar com regularidade numa loja de jogos ou assim no futuro, e quero muito, e isso é a minha principal ambição, é conciliar bardos e conseguir conciliar tudo isto com a minha vida profissional. Eu vou começar em breve, se tudo correr bem, se me derem um emprego. Até agora não tenho tido sucesso, mas quero muito conseguir conciliar. Sim, é uma questão de tempo, é uma questão de esperar, de rezar muito. Mas essa é a minha principal ambição neste momento, é conseguir conciliar este meu hobby com a minha vida profissional e não deixar que não coma demasiado espaço ao outro. Ok, é conciliar um bocadinho de tudo.
Totalmente compreensível, ainda para mais com um hobby no qual também demora o seu tempo, tanto como mestre como jogador, porque no final do dia não é só as 3 horas também, ou as 2 horas, ou 1 hora que serve para mestrar, é tudo uma organização que também vem de trás, Exatamente. como bem sabemos. Ok, então e com isto tens algum sonho por concretizar no hobby? Digamos assim? Eu estou a usar muito digamos assim hoje, está-me a sair, não sei porquê. Eu quero muito fazer parte do Live Play. Ainda não tive a oportunidade porque tese. A minha resposta à maior parte das perguntas: porquê é que não fizeste tese? Aliás, o Live Play que fizemos agora da Feira Popular, Maia disse: quem é que quer? E eu tipo: eu quero, mas eu não sei. E Maia disse tipo: se não sabes é melhor não. E eu tipo: pois eu sei. Então fiquei ali a chorar, com a tese já entregue, a chorar. E quero muito estar no Live Play. Acho que neste momento é aquele sonho que eu não concretizei, que eu quero concretizar. Para Lisboa, se estiverem a ouvir isto, ok? Estou a dar a dica. Ok, muito fixe. E algum conselho para GMs iniciantes ou que podem estar a passar por aquilo que tu passaste, não é? Ok. Eu acho que o conselho que eu dou é que não há uma maneira errada de mestrar. A única maneira errada de mestrar é se não se estiver a divertir. Se houver malta que não se está a divertir, quer sejam os jogadores, quer seja o próprio GM, então aí sim, algo está de errado. De resto, quer sejam rules as written, quer sejam umas caóticas e não querem saber deste ter um momento fixe, tipo, está tudo bem, têm é que se divertir. E isto aplica-se também a vocês, GMs, vocês também têm que se divertir. Tipo, é importante que vocês se divirtam, porque se vocês não se divertirem, não se vai passar para a mesa e aí é muito mais difícil que o resto da mesa se divertir também. De resto, dica de ouro é: planeiem para a vossa própria diversão e aquilo que vocês acham divertido e interessante, mas quando estão a jogar, quando estão no momento, deixem-se levar um bocadinho também pelo aquilo que os vossos jogadores acham divertido, porque muitas vezes eles vão para lugares muito interessantes que nós não estávamos à espera e que sim, se calhar estão um bocadinho longe do plot principal, mas pronto, a gente arranja uns NPCs e um dramasito básico e eles ficam felizes. Muito bom. Então, e agora para o último segmento e a última parte da hora do chá, estamos quase a bater a hora, se eu não me engano, uma mensagenzinha para o nosso ouvinte que nos está a ouvir. Uma mensagem para o nosso ouvinte. Quer vocês sejam DMs, quer vocês sejam jogadores, quer vocês sejam só curiosos, não tenham medo do hobby, não tenham medo de experimentar coisas novas dentro do hobby, não tenham medo de experimentar mestrar, não tenham medo de experimentar abdicar do controle e ser jogadores, não tenham medo de aparecer numa convenção e dizer: olha, eu quero experimentar D&D, como é que eu posso fazer? Posso ficar com o vosso contato? Posso seguir no Instagram? Não tenham medo de experimentar este hobby. Por muito estranho que possa parecer, por muito nerdy que possa parecer, por muito que vocês possam pensar: eu não queria conseguir fazer aquilo que eles fazem, desintegrar uma personagem, fazer isto e aquilo. Se nunca experimentares, nunca vais saber. Experimenta. Todos nós temos uma criança de terror, todos nós sempre gostamos de contar histórias e faz-te conta e consegues contar histórias mesmo épicas com os teus amigos. Não tenham medo de experimentar coisas novas no hobby. É isso. Ok, muito fixe. Muito obrigada a todos os que me puseram aqui, for some reason. Muito bom. E com isto, terminamos a nossa hora do chá com a grande Bar da Pipa. Obrigado por teres participado no torneio, entre aspas, nesta pequena competição que fizemos. E foi absolutamente divertido ver os votos a subir e o stress todo que veio atrás disso. Para quem, exatamente? Para quem? Bem, obrigado, GM Tuga de Sonho, dos teus sonhos de 2025. Obrigado também a ti, ouvinte, por estares desse lado a ouvir. E se gostaste, partilha, segue os bardos, segue a Bar da Pipa, segue todos os nomeados. E falando neles, um obrigado muito grande ao Nuno Teixeira, à Marta Costa, ao Pedro Lopes, ao Daniel Carvalho, ao Ricardo Antunes, à Bar da Pipa, a todos os mestres dos bardos do Mondego, ao Simão Vaz, ao Afonso Molinar, ao Ican Lobo, à Joana Jesus, ao Daniel Santana, à Carolina Dias, ao Rovandir e ao André Tavares por terem aceito esta competição. Sem vocês nada disto era possível.
E também um obrigado aos patrocinadores, aos Bardos de Mondé que forneceram Money Health Potions dos Vikings Nomads aos nossos finalistas. E um obrigado ao Craft Versus Studio pelo troféu fabuloso que deram à vencedora. Com a vossa ajuda, pudemos criar uma pequena competição ainda mais memorável do que aquilo que já foi. E a ti, ouvinte, e todos aqueles que votaram, obrigado. E até uma próxima. Tchau! Até uma próxima, pessoal. Obrigada.